Você que ligou a TV agora, trouxe no primeiro bloco do programa a informação, a notícia, já julgado, de que uma companheira, a gente já explicou a diferença entre companheira e amante, teve direito a receber a herança do, a gente chama marido, do companheiro, porque ela conseguiu provar na justiça que viveu uma união estável paralela ao casamento dele por muitos anos. Isso abriu jurisprudência, a gente já diferenciou aqui quando é companheira, quando é amante, agora vai dizer só amante, né? E as dúvidas não param. Então me dá a primeira, continuar, a primeira não, que a gente já esclareceu algumas, me dá mais dúvida aqui, Elaine. Vive com meu companheiro há 12 anos, ele é casado no papel com outra, mas não vive com a outra há mais de 20 anos. Qual é o direito dela? Rapaz, olha bem, aquela história que a gente comentou em relação a legalizar, resolver logo, fazer o divórcio, resolver essa questão. Sim. Né? Se, olha bem, até porque me fizeram uma pergunta parecida. Olha bem, se na época que ele se separou da esposa, ele fez a divisão tranquila do patrimônio que ele tinha conquistado com a esposa, beleza, tá ótimo, resolveu, não tem mais nada. Mas imagina se tem alguma coisa envolvido nisso. Então você vai ter um trabalho todo para provar que essa relação de direito, que é o que está constituído, que tem documento, o trabalho vai ser seu, que é companheira, de provar isso. Então, já que é essa a realidade, enquanto não se resolve essa questão, você tem que ter a relação comprovada, porque o INSS vai pedir. A relação que existe hoje, ela juridicamente, para ser efetivada e te dar direitos, você vai ter que passar por processos, que está no judicial, para poder ter o seu direito. E ela não, ela já está lá com papel, é você que vai ter que brigar para dizer que ela não vivia com ele. Agora, preste atenção nesse próximo caso aqui, a gente vai por etapas para tentar ajudar. Ela tinha uma relação, Sheilinha, de 14 anos. Porém, ele saiu de casa e foi morar com ela, né? Então, ela deixou de ser a amante ou a companheira. Sim. E passa... Porque assim, gente, uma amante... Amante não é companheira. Não, mas Sheila, vem cá. Uma pessoa que passa 14 anos com outra é só amante. Eu acho... Fernanda, pode se configurar sua amante. Imagina se ninguém sabe. Por exemplo, quem é que aqui não sabe de vários relacionamentos? Quantas aqui não são amantes por muitos anos e continua sem intenção de constituir família? Cada um, muitas vezes a própria amante também casada. Mas ó, ele foi morar com ela. Aí. Então ele foi morar com ela, inclusive passaram um ano morando juntos. Depois ele voltou para casa da antiga esposa. Mas, mesmo assim, eles continuaram se relacionando. Gente, tem uns relacionamentos que a gente demora a entender, né? Mas observa, que se isso pode acontecer parecido com a jurisprudência do Rio Grande do Sul. Ele sempre continuou ajudando ela, sempre vindo na casa dela, só que eles não têm filhos e ele faleceu esse ano em fevereiro. Já imaginou? E ela quer saber se ela tem direito a alguma coisa. Olha, a realidade muito parecida com o caso concreto, né, que aconteceu no Tribunal do Rio Grande do Sul. Olha algo para ser analisado aqui pelo nosso judiciário paraibano. Então, olha bem, se nesses 14 anos que ela aí vivia uma união estável paralela ao casamento dele, se ela tiver provas de que esses 14 anos, antes da vinda definitiva, para ele morar com ela, que só durou 1 ano e meio, mais ou menos isso, se nesse período ela tem prova, tem vizinhos, tem várias situações, fotos de aniversário, de relações com família, olha ela aí podendo brigar judicialmente, sim, para poder se habilitar, Fernando, porque ela vai ter que se habilitar, né? Juntar as provas. Exato. Primeiro tudo, constituir, né? Para se habilitar no inventário, para ter direito. Quem sabe ela não vai ter direito aí a essas provas? Não é? Porque, olha como você disse, ele foi, voltou, ficava, pagava despesas. Então, isso tudo é prova, isso pode ser levado sim no judiciário e já, né, solidificar essa jurisprudência. Transferência bancária conta como prova, Sheila? Claro, então, às vezes é transferência, que fica lá o nome de quem transferiu, né? Tudo isso constitui prova, né? E vizinhos. Sim. Né? São vizinhos, são aniversários, são testemunhas, né? Foto de aniversário. A sociedade, às vezes frequentam o restaurante, às vezes frequentam a igreja juntos, às vezes frequentam alguma questão religiosa, algum clube. São essas convivências sociais que você tem provas para provar que vivia uma união, estava com intenção de formar família. E quem sabe a outra esposa, né, ou a esposa, de fato, tinha conhecimento, aceitava. Cada caso é um caso concreto, né? Não, e a gente fica até meio perdido, dizer a outra esposa, mas não é. Pois é, quem é quem nessa história toda? Não é, mas a justiça reconhece. Agora, doutora, vamos tentar desvendar esse mistério aqui. Minha sogra morava desde 1982, portanto, 30
57 anos, que é a minha idade, até abril desse ano com o sogro. Aí ele faleceu. Ela ficou com os 2 filhos dele. Ela tem direito à pensão? Olha que interessante. Mas será que ele tinha uma outra esposa? Fê, a relação não. Se a relação era só em união estável, né? Essa questão, união estável, tinham filhos, tem a pensão do menor. Mas a primeira coisa, gente, pensão, tem que ver se a pessoa era seletista, né? Se tinha carteira assinada para ter uma pensão, começa por aí. Ou se era estatutário, se tem pensão ou não. Qual era o cargo dele, né? Exato. O que é que ele fazia? Que é empresário, que ele não paga, não tem uma pensão. Pode ter bens. Se tem filhos e são de menores, vai ter direito realmente a se habilitar aí em relação a esses direitos. Né? A tudo. Tem sim, gente. Tem. É o que eu digo. A união estável, acabou a união estável, mesmo não tendo filhos, mas se foi constituído patrimônio nisso e não tinha estabelecido um regime, qual seria? Então, o que a gente já disse, é a questão da parcial. Então, 50%. Sim. De tudo que foi construído nesse período, tá? Que no caso dela não colocou se era casada ou se tinha uma outra família, não. Era companheiros, então tem direito, tem que observar isso, tem que ir atrás, sim, disso daí. Agora, o que a gente também já comentou é que junto ao INSS tem que ter prova, antes nem tanto. A prova da união estável para o INSS é o processo judicial de reconhecimento ou aquele feito no cartório em vida ainda, né? Olha a necessidade. Como ele aí. já faleceu, agora vai ter que juntar a documentação, fazer tudo. E aí, muitas vezes, não tem como, é o advogado que tem que dar todas essas orientações. Exatamente, que procure um advogado especializado em direito de família para poder te orientar isso. Porque, gente, a área jurídica é igual à área médica. Nós temos advogados que se dedicam exclusivamente a essa matéria. Eu dedico a minha área tributária, eu cuido de tributos, mas tem um número imenso de bons e excelentes advogados na Paraíba que se especializam nesse assunto. Então é importante que cada um cuide da sua área. Nós temos isso, procure um, é importante, o quanto antes. E o quanto antes, que é aquele faleceu esse ano, 2020. Bem, poderia passar a tarde aqui esclarecendo, porque esse assunto rende como sempre. Mas, Sheilinha, nosso tempo acabou. Sheila continua no Instagram como @Sheila_Sodré. E segunda-feira tem mais. Não sei se vai ser tão polêmico assim. Pois é, né? Beijo, minha amiga. Boa semana, viu, pra você. Começando. Estamos só começando. Vamos pro intervalo.